Vamos, ter nosso compromisso com o horário. Então, primeiro, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa reunião do Toastmasters Brasília. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje, né, conduzindo a minha primeira reunião como Toastmaster. Então, possa ser aí que eu tenha alguns, né, muito nervosa um pouquinho, porque é minha primeira participação de fato para apresentar essa reunião tão incrível. Eu tenho certeza que teremos uma reunião especial, né, com discursos inspiradores e momentos de muito aprendizado. Antes de começarmos, né, vamos relembrar algumas boas práticas para que nossa experiência ela seja ainda melhor. Por favor, deixe seus mics desligados, né, quando não estiver falando, para evitar ruídos e não atrapalhar quem está discursando. Vamos aplaudir com a língua, com sinais de línguas, balançando as mãos de forma que o quem está discursando sinta a nossa energia. Para quem vai discursar, não esqueça de marcar o PIN do timer. Eu pulei um aqui, né? E tente usar a palavra do dia. Hoje a palavra do dia vai ser desafiadora. A nossa Cândida trouxe aí uma palavra bem diferente. Como comentei, para quem vai discursar, importante marcar o PIN do timer. Então, sempre procurar na IA e deixa ela marcadinha para vocês não perderem o tempo. É, mantemos nossa reunião no YouTube, caso queira ver e rever. Então, pode procurar lá no YouTube o grupo Toastmaster, para que vocês possam revisitar as nossas reuniões. E, por fim, deixe o celular desligado ou então no silencioso, de forma que você tenha atenção plena na reunião. Hoje teremos uma reunião repleta de conexões, né, e aprendizados. Assim, tenho certeza que será uma experiência bem fazeja, né? Mas calma, gente. Essa é a nossa palavra do dia. Já já eu vou dar o spoiler dela. Então, a nossa missão no clube, né? Antes de avançarmos para frente, eu queria compartilhar um pouquinho só da missão para vocês entenderem o nosso objetivo de estar aqui. Então, o Brasília Toastmaster, ele existe para proporcionar um ambiente positivo de aprendizado, onde cada membro ele desenvolve oratória, comunicação, liderança e principalmente a confiança. Então, esse espaço aqui é um espaço seguro, né, onde todos podem trabalhar a o seu soft skill de forma que seja adequado ao seu momento. E a cada encontro é uma oportunidade de crescimento, onde podemos praticar, errar, aprender e evoluirmos juntos, porque todos estamos com o mesmo propósito. E falando um pouquinho mais sobre o ciclo 2025-2026, que são os nossos direcionadores, quem está organizando o time, desculpa, quem está organizando aí o Brasília Toastmaster. Então, vou passar só uma passagem rápida para vocês entenderem o quão grande é o nosso grupo e o quão sério é, né? Então, nós temos aí os líderes do clube, ali, o Douglas Chiclaud, nosso presidente. Temos ali o Olavo Pacelli, que é o nosso vice-presidente de educação, não está presente hoje aqui, mas é fantástico o Olavo. Temos a Laura Leal, a nossa VP de educação e mentoria. A Naya Lima, a nossa time de hoje, né, que é a nossa vice-presidente de associação. A Luana Costa, nossa secretária. Temos o Tiago Gavilanes, que é o nosso VP de Relações Públicas, e a Leteia também, e também será a nossa oradora de hoje, a Leteia. Temos o Daniel Pina, nosso agente de armas, a Lília Oliveira, nossa tesoureira, e por fim, nós teremos aí também o Luiz Eduardo e o Kleber Rocha como os nossos conselheiros. Então, para que tudo isso aconteça, nós temos aí uma retaguarda que faz as engrenagens funcionarem. Então, eu sou Daiane, Toastmaster do dia. Hoje é a minha primeira vez como Toastmaster e espero dessa reunião um momento leve e rico de aprendizado. Cheguei ao Toastmaster com o objetivo de praticar minha oratória, então esse é o meu maior desafio no momento.
E encontrei aqui um ambiente que me incentiva a evoluir e a me desafiar todos os dias, de uma maneira divertida, exatamente como espero que essa reunião seja, pela manhã. Então, a cada encontro, é, a cada encontro que tem do Toastmaster é inspirador, porque temos pessoas maravilhosas com discursos fantásticos. E a gente aprende tanto com esses discursos, eu saio cheio de insights. Espero que vocês também tenham essa experiência. Então, para quem é convidado ou está chegando agora, a nossa reunião é dividida em quatro partes. Então, nós temos o discurso preparado, onde nós temos nossas oradoras que estão se preparando, que prepara o discurso conforme a sua trilha de aprendizado. Os discursos improvisados, esses são mais divertidos, né, que testam aí a nossa criatividade. Então, esse todos podem participar, inclusive os convidados. As avaliações, que é o momento que temos o feedback construtivo para apoiar a desenvolver o orador. E temos os relatórios técnicos, que eles servem como base para aprendermos com os detalhes da reunião. Cada um tem uma grande importância nessa estrutura. Com isso, né, eu peço que todos acompanhem, sejam presentes, porque todos podem votar. Então, a cada discurso preparado, a cada final dos discursos preparados, nós teremos ali um momento, é, aliás, quando terminar o melhor discurso preparado, o melhor discurso de improviso e o melhor discurso de avaliador, nós teremos um momento de votação, onde todos podem, né, participar, inclusive os convidados, para prestigiar os nossos oradores. Hoje vai ser um desafio, porque as nossas oradoras é uma melhor que a outra. Eu terei dificuldade em escolher, tenho certeza disso. Como é que, como é que é a nossa reunião, para que aconteça, nós temos que organizar e preparar diversas funções. As nossas funções começa comigo, né? Sou aqui, Daiane, como Toastmasters. Temos também a nossa, a nossa Time, que é a Nayar Lima. Ela é mãe de Giovana e das crianças de quatro patas, o Cosmo, o Tango e o Hermes. Apaixonada por cinema. Ela tem por cinema, criatividade, leitura. E ela está no Toastmasters desde 2022, sempre em busca de crescimento e boas histórias para contar. E aqui tem boas histórias para contar. A Nayá, ela é responsável por controlar o tempo de cada apresentação. Nayá, você poderia explicar um pouco como funciona essa função? Claro, bom dia a todos, bem-vindos. Como timer hoje, eu vou cuidar do tempo em nossa reunião. E eu trouxe essa obra aqui do Salvador Dalí, não sei se vocês conhecem, chama Persistência da Memória, e ele mostra exatamente os relógios derretendo, quase líquidos, né? Como se fossem elásticos. Aqui no Toastmaster, vivendo justamente esse desafio, como transformar minutos em experiência, aprendizado e emoção. Então, o desafio aqui é quando você que estiver aí apresentando, por exemplo, ó, a Leteia, né? Me empina aqui porque a tela vai ficar verde na hora que você tiver ok. O background vai mudar aqui. Quando tiver começando a ficar feio o negócio do tempo, aí vai ficar amarelo. E aí você tem tempo para correr, vai ficar vermelho. Então, o importante aqui é que você fique de olho no tempo, é muito importante para a gente. A gente começa no tempo aqui, a gente começou exatamente às 10 horas, e a gente sempre tem esses desafios no dia a dia, no trabalho, então aqui não é diferente, tá? E para os improvisos também, mesma coisa. Gente, quem for fazer o improviso, fica de olho no tempo. Verde você tá elegível, amarelo tá terminando o tempo e vermelho corre que você tem que terminar também, tá? Então, eu desejo a todos uma ótima reunião e eu retorno para fazer aí os relatórios. De volta para você, Obrigada, grande Nayá. Daiane. Agora nós temos a nossa accountant, Elisângela Batista, que em seu tempo livre gosta de ler e estudar, e a se dedicar a trabalhos manuais e decoração. Ela vai observar nossas muletas verbais, como é, ahn. Conte um pouco para gente sobre o seu papel, Elisângela. Falo sim, Daiane.
A counter é a minha função hoje, e eu vi que a counter é a contadora dos né? Daí que vem o nome, a counter. Achei bem interessante. Bem, eu vou, como você falou, eu vou anotar algumas muletas que eventualmente algum orador fale, para poder, né, dar um feedback, para orientá-lo de forma que as suas mensagens, seus discursos fluam de forma mais natural, com melhor desenvolvimento, sem a utilização dessas muletas. Seria isso. Muito obrigada, Elisângela. E agora o nosso Zoom Master Vitor Coelho. Ele gosta de compartilhar momentos com a família e amigos, de praticar e assistir esporte, falar sobre filmes e às vezes ficar quieto em seu canto. Eu também gosto disso, viu, Vitor? E ele garante que toda essa parte técnica por trás funciona perfeitamente. Vitor, poderia nos dar uma palavrinha? Obrigado, Daiane. É, Hoje eu estou como Zoom Master, que é o responsável por manter a infraestrutura para que todo mundo consiga acessar a reunião online. Somos um clube também que é referência em reuniões híbridas, ou seja, nós nos reunimos fisicamente nos locais e fazemos toda a parafernália para que pessoas que não estão em Brasília consigam acessar. E isso torna possível que, por exemplo, o Gilmar, que não mora em Brasília, seja um membro ativo no clube. Espero que vocês tenham uma boa experiência e que não lembrem de mim, porque o Zoom Master, quanto menos vocês lembram do Zoom Master, melhor foi o trabalho dele. Muito obrigado, Daiane, perdão. Muito obrigada, Vitor. É isso mesmo. É uma posição em que a gente não precisa lembrar dele, né? Porque se a gente lembrar é porque não está funcionando. Muito, muito obrigada. A gente teria o nosso Hackmaster hoje, Erismar, mas infelizmente ele não vai poder participar, então nesse momento ele ficar, dessa vez não acontecerá. Temos também o nosso avaliador geral, que é o Eduardo. Ele é pai de gêmeas e nas horas vagas envia pessoas em qualquer lugar do mundo para realizar os seus sonhos. Eduardo, me identifiquei muito com você, porque eu adoro viajar. Fará um panorama final de tudo o que acontece aqui. Eduardo, pode falar brevemente como será essa função? Claro. Pessoal, bom dia. Bom dia aos meus colegas Toastmasters e também aos convidados, que temos bastante. Eu serei o avaliador geral. Todas essas funções que os membros eles fazem a cada reunião, essas funções elas são rotatórias e sempre deve haver um avaliador geral para ver como a reunião foi muito bem conduzida e apontar alguns pontos de melhora. Vitor, você tá com os slides? Então, sim, eu posso retomar Isso. aqui, né, enquanto a nossa Daiane, que é a Toastmasters do dia, ela retorna. Então, essa foi a apresentação do Eduardo. Obrigado, Eduardo. Agora temos a nossa gramaticista Cândida Teófila. Quando a Daiane voltar, ela apresenta um pouco mais sobre a Cândida, que eu não tenho essa apresentação que ela estava fazendo com cada um, mas, por favor, Cândida, apresente sobre a sua função hoje. Bom dia, sejam bem-vindos todos. É um prazer recebê-los aqui. E hoje, o meu desafio aqui é trazer uma palavra que hoje ela soa como um abraço. Benfaceja. Em tempos de pressa, ruídos, ser benfacejo é uma escolha de fazer o bem, mesmo quando ninguém está olhando. Então, que nossas palavras de hoje sejam benfacejas, que inspire, acolham e transformem. Então, a palavra do dia hoje, ela vem com esse desafio de proporcionar a todos que estão participando dessa reunião que façam uso dessa palavra. Então, no dia a dia, a gente acaba que escolhe usar palavras que já são mais comuns, mas que a gente tem um vocabulário riquíssimo e que a gente pode cada vez mais aperfeiçoar e incrementar, trazendo mais dessas palavras para o nosso dia a dia. Uma palavra é um adjetivo de origem que vem do latim. Significado refere-se a algo ou alguém que faz o bem, que é benéfico, que traz benefícios ou promove o bem-estar.
pode ser usada para descrever ações, atitude, pessoas, situações ou até mesmo palavras que causam efeitos positivos. Exemplos de contextos, tá? A presença dela foi benfazeja para todos que estavam aflitos. As palavras benfazejas têm o poder de curar mais que 1000 remédios. O silêncio, às vezes, é uma atitude benfazeja diante do caos. Então, a minha função hoje é observar se vamos utilizar a palavra do dia em meio aos nossos discursos e às nossas falas. Obrigada. Obrigada, Candinha. Como sempre, né, pessoal, minha energia caiu aqui. Tive que eu caí, mas é bem fazer. É bons. E a cada vez que um orador, né, falar a palavra benfazeja, dá um joinha para que a gente esteja com a escuta ativa, né? Estamos realmente escutando. E é importante, orador, vocês fazerem, adicionar a palavra benfazeja no discurso de vocês. Seguindo, né? Agora é o nosso momento dos discursos preparados, né? Chegou a hora mais aguardada da manhã. Os discursos, eles estão bem desafiantes. Confesso que será um desafio escolher o vencedor, a vencedora, porque hoje nós temos 3 mulheres fantásticas, porque temos super oratoras que vão nos inspirar com suas histórias. Eu fiquei bastante curiosa, né, a partir dos títulos escolhidos. A nossa primeira oradora é a Natália Antesana, com o discurso Variação Vocal na Prática. Essa trilha de comunicação visionária nível 3. A Natália é uma pessoa de múltiplos papéis: mãe, filha, amiga e eterna aprendiz. Sonhadora e dedicada ao autodesenvolvimento. Ela acredita que todos podemos contribuir para um mundo melhor. Natália Antenzena, comunicação missionária do projeto nível 3, Understand Vogelwerte. A Natália vai ter entre 5 e 7 minutos para poder apresentar o seu discurso. O seu avaliador será o Douglas de Cláudio. Natália Tezena, variação vocal na prática. Natália, o momento é seu. Obrigada, Daiane. Natália Antesana. Eu vou tentar Antezana, ficar em pé só porque eu sempre vejo esse feedback, desculpa. só que eu não sei se vai funcionar. Melhor sentado ou melhor em pé? Melhor Você em que pé? manda, ficou bom dos dois modelos. O que você sentir melhor. Eu tô achando que tá tão escuro aqui, Perfeito. mas nem tá. Enfim, só um ajuste antes da gente começar. Posso ir, Nayar? Então tá. Por favor. Um dos principais pontos de melhoria que eu escuto dos avaliadores para os discursos preparados é variação vocal. Por favor, melhore sua variação vocal, varie sua voz. E eu entendo bem. Afinal, o que você preferiria? Escutar uma pessoa falando no mesmo tom durante um longo período de tempo? Ou escutar uma pessoa que consegue modelar a sua voz de acordo com a intenção, com a emoção e com o significado da mensagem? O uso da variação vocal parece óbvio para quem está falando, os benefícios da variação vocal, mas é sempre bom listar o óbvio. Então, eu trouxe alguns motivos pelos quais a gente deve investir na variação vocal. O primeiro é que ele gera engajamento. Eu desconheço outra coisa mais valiosa no dia de hoje, como essa capacidade de prender a atenção das outras pessoas. O segundo motivo é que o uso da variação vocal convida as pessoas a entrar no seu mundo, fazendo com que fique mais fácil delas entenderem a sua mensagem e comprarem a sua ideia. Um terceiro fator
no uso da variação vocal, que é muito benéfico, é que quando você consegue modelar o seu tom de voz, você consegue destacar palavras-chave. E aí, a pessoa que está te ouvindo consegue ter mais clareza do que você está querendo dizer. Um quarto motivo de usar a variação vocal é que ela gera maior expressividade. Você consegue se conectar com as outras pessoas, mesmo quando a gente não está no mesmo ambiente, mesmo aqui, numa reunião online. E o quinto motivo é que traz confiança. Afinal, a energia da nossa voz retroalimenta a nossa própria energia. O momento que eu me sinto mais confiante na minha variação vocal é um momento da minha intimidade, da minha vida familiar. É o momento que eu estou com a minha filha lendo livros infantis. Foi até uma dica que a Pamela trouxe para mim, e é uma coisa que eu já fazia, mas eu consigo fazer isso muito facilmente no meu ambiente privado, na minha vida íntima. Eu trouxe até aqui um livro para mostrar para vocês, só que eu tenho medo que não dê tempo. Eu queria ler um trecho para vocês, mas o principal da minha mensagem é falar, contar, compartilhar. E quando eu estou nesse momento com ela, e eu encarno os personagens, eu pego tanto meu papel de mãe, naquela missão de mostrar um mundo rico para minha filha, mas eu também viajo nesse mundo. Então, eu me coloco ali num papel de aprendiz. Eu sorrio, eu gargalho, muitas vezes eu choro. Teve um livro que me fez um nó na garganta, eu realmente não consegui continuar, de tão bonito que ele era. E eu sei que tudo isso aparece na minha voz quando eu estou falando com ela. E esse é o poder da variação vocal. Agora, pensem em vocês. Em quais situações vocês conseguem trazer toda essa emoção que existe dentro de vocês para a sua vida? Eu consigo até chutar algumas hipóteses. Por exemplo, quando você está num jogo de futebol falando de uma partida memorável do seu time. Ou quando você está lembrando de algum momento da sua infância, algum momento que marcou muito a sua vida. Ou até mesmo quando você está falando de uma receita, uma comida gostosa, sei lá, que a sua avó faz, que a sua mãe faz, enfim. São todos momentos que trazem para a gente essa facilidade em colocar a variação vocal na nossa vida. O que eu me pergunto, no entanto, é porque, às vezes, é tão difícil a gente colocar, implementar na prática a variação vocal no nosso ambiente profissional. Vocês já perceberam isso? Também trouxe alguns motivos pelos quais eu acredito que isso ocorra. O primeiro motivo é porque a gente vive numa rotina muito louca e a gente acaba entrando num modo automático de viver. Reuniões, e-mails, checklists, um monte de acontecimentos que trazem uma certa monotonia. Não estou falando de velocidade, estou falando de monotonia, de falta de variação. E isso faz com que a gente também traga um discurso num mesmo tom. A gente está sempre resolvendo, 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 sem presenciar momentos de pausa, momentos de mais intensidade. Isso reflete na nossa voz. O segundo motivo é porque o ambiente de trabalho é geralmente um ambiente mais formal. As pessoas falam num tom mais formal, se vestem, muitas vezes elas tentam não apresentar muito de si mesmas. Curioso isso, né? Não querer se apresentar. E eu sei, às vezes dá um medo da gente parecer exagerado mesmo. Super entendo. O terceiro motivo que eu listei para vocês é que a gente foca muitas vezes no conteúdo e esquece da forma. E aí a nossa mensagem perde muito do seu impacto, e a gente perde um pouco desse envolvimento com o nosso interlocutor. Quarto
Gente, cansaço, tá todo mundo cansado, tá todo mundo sobrecarregado. Então, não tenho nem o que falar sobre esse quarto. E o quinto é a falta de intenção no uso da variação vocal, que vem da falta de consciência, que é um aspecto que a gente tanto trabalha aqui no Toastmasters, e que eu não sei se eu conheceria ou se eu estaria a par desse aspecto caso eu não estivesse aqui. O meu convite para o dia de hoje é que a gente se arrisque mais na variação vocal, porque a forma como a gente coloca a nossa voz no mundo é um espelho da nossa vida interna, da vida que carregamos dentro da gente. Então, nessa semana, arrisque-se, destaque uma palavra, benfazeja. Como que as pessoas não vão te olhar quando você destacar essa palavra, hein? Alongue as suas pausas. Você não precisa preencher todos os espaços. Brinque com ritmo. Gente, deixa a emoção fluir, você vai ver como isso vai contagiar as pessoas ao seu redor, vai trazer mais de você para o seu ambiente de trabalho, para a sua vida, vai te fazer mais humano, mais próximo, mais memorável. E como a Daiane colocou na minha introdução, é isso que eu acredito, que todos nós podemos fazer parte de um mundo melhor, mas para isso a gente precisa se colocar no mundo. Muito obrigada. Natália, arrasou. Eu me identifico muito com o que você falou. A questão da variação vocal, para mim, é um desafio. Todos os dias é um desafio. A questão da constância, isso faz com que realmente a gente muitas vezes não destaca a melhor parte de um argumento, por exemplo. E para prestigiar a Natália, gente, vamos. Esse é um momento muito rico. Nós temos 1 minuto de feedback, que para a Natália eu tenho certeza que vai ser riquíssimo para ela poder continuar a sua trajetória e o seu desenvolvimento. Então, 1 minuto para poder darmos um feedback para a Natália. Após esse presente bem-fazeja para a Natália, iremos para a nossa segunda oradora, a Aleteia. A Aleteia, ela vem com o discurso desafio, diversão, pressão. Adorei, adoro. Tá trilha, liderança dinâmica, nível 5. A Aletheia adora inspirar pessoas a se moverem e acreditarem em si. Ela é economista dedicada à saúde pública, mamãe do violeiro Lourenço e fã da frase do pai: se melhorar, vira festa. Hoje, ela termina sua primeira trilha de liderança dinâmica e está fazendo seu último projeto, uma inspiração para todos nós. Preparem-se para uma fala cheia de energia bem-fazeja. A Aletheia, quem vai avaliar a Aletheia será o Kleber Rocha. Aletheia Melo, com um discurso desafio, diversão, pressão. Adorei, adoro. Aletheia, o momento é seu. Muito obrigada, Dai. Eu só faria uma correção, talvez a Nayá esteja mais sabendo do tempo, que é de 5 a 7 esse discurso. Ai, desculpa. Não, tranquilo, gente, tranquilo. É só porque depois vai ficar aqui, o tempo vai ultrapassar e fiquei preocupada com isso. Bom dia, Toastmasters, visitantes. Hoje a gente está com a casa cheia, fico muito feliz por isso. E eu fiquei me perguntando com esse projeto, quem nunca organizou alguma coisa na vida? E eu falo de uma brincadeira, quando era criança, na juventude, um passeio com a família. Hoje em dia a gente fala um rolê com os amigos. Quem nunca organizou alguma coisa, um churrasco? Normalmente, alguma coisa a gente está se organizando e às vezes nem se dá conta, é natural. Tem gente que tem a naturalidade de organizar. Nós temos a nossa tesoureira Lilian aqui, que faz de um evento, um grandioso evento. É natural dela organizar alguma coisa. E daí vem aquela sensação de que somos líderes em muitos aspectos da nossa vida. Não necessariamente porque somos chefes de alguma coisa ou não,
o líder é aquele que, por algum objetivo, uma coisa grandiosa, faz a coisa acontecer, faz o rio fluir, traz as pessoas juntas e vamos fazer aquilo acontecer. Que sensação deliciosa! No final do churrasco organizado, as pessoas saírem e ficarem, ai, que legal, vamos fazer de novo, vamos nos reunir de novo. É aquela sensação, de fato, deu certo, o objetivo foi cumprido, as coisas foram realizadas e as pessoas vieram, ficaram junto. Isso é sensacional. E para aquilo que acontecer, tem dentro da gente, tem aquela coisinha, aquela vontade de fazer que o evento dê certo, que a situação flua e aconteça. O que faz a gente pensar de verdade, que aqui a gente às vezes no Toastmaster fala tanto de liderança e talvez muita gente fique, mas do que eles estão falando? E nós somos. Quando a Nath fala de sua filha, eu a aprecio tanto com a maternidade, ela traz esse tema sempre para a gente. Hoje aqui num sábado lindo, ver os meninos com seus filhos, eles são o líder dessa situação, dessa criança, dessa pessoa colocada para eles, para serem conduzidas aqui na Terra. Então, não se trata apenas de serem gestores, porque afinal, já pensou, se todo mundo na Terra pensar em ser líder, pensar em ser chefe, não é sobre isso. É sobre ser uma timer e conduzir essa função, esse objetivo com preciosidade, com preocupação, né? Ela trouxe uma história no começo, engajou um timer que podia só contar o tempo, ela trouxe mais. O líder da situação, o líder daquele momento, é aquele que quer chegar até o objetivo da melhor forma possível. E aí eu trago para a vida real, a vida profissional, esse projeto. Esse projeto não é o último da trilha, embora eu esteja terminando a trilha hoje, porque me trouxe muito medo. Eu fiquei adiando esse projeto, porque se tratava basicamente de trazer um projeto à voga e fazer feedbacks com os meus liderados, com as pessoas que estão no projeto comigo. Não é nada fácil pensar que essas pessoas que estavam comigo no dia a dia, o que será que elas vão dizer? Será que eu realmente mandei bem? Não fui? Fui? O medo do feedback é constante, porque se trata, no final do dia, de julgamento. E, de novo, o líder quer que a coisa aconteça e quer que no final do churrasco saiam todos satisfeitos. Eu pensei, será que no final do meu churrasco as pessoas saíram felizes? E eu fiquei adiando esse projeto. Tem um formulário super elaborado, eu transformei e traduzi para a vida real do corporativo, fiz um formulário bonitinho, com desenho, tentando conquistar as pessoas por aí. E não é sobre, na verdade, o feedback. O primeiro sucesso foi que todo mundo respondeu. Ai, já deu aquele alívio no coração. Responderam. Ai. E esse projeto, já estamos juntos há mais de 3 anos. E é a primeira vez, estimulada pelo projeto, que eu resolvi, então, perguntar. E aí, gente, embora tenha os pontos, a gente fala do projeto em si, dos números, resultados, nunca foi uma pauta perguntar para eles como é que está indo a condução. E isso é importante. E eu me dei conta com o projeto. Fiquei muito estimulada por ele e vamos, bora. Primeiro sucesso, a coisa foi feita, passo 1, passo 2, as pessoas responderam. E tem assim, ó, eu trouxe uma colinha aqui, uns pontos, que são 5 pontos relevantes para o Toastmaster para avaliar essa sensação da condução desse meu churrasco grandioso, que é um projeto com SUS, que é o senso de propósito, o gerenciamento do problema, a comunicação individual, se o time está harmonizado e se eles sentem parte do projeto. Para minha alegria, embora eu soubesse, porque eu discurso muito sobre o projeto e o seu propósito, a melhor nota foi nesse quesito. Todos entendem o propósito do projeto, que eu falo com muito brilho nos olhos por acreditar nele de verdade. Tem um impacto na vida das pessoas lá nos lugares remotos do Brasil. Mas a pior nota, que me entristeceu bastante, foi que elas não se sentiam parte do projeto. E eu fiquei muito passada, eu fiquei remoendo essa situação, porque para mim, como assim elas não se sentem parte? O que eu fiz de errado? E tiveram comentários, então foi muito interessante, por exemplo, uma falou que eu não sou estratégica, porque eu não falo sobre a minha estratégia.
eu vou conduzindo as ações, então eu vou organizando o churrasco e não vou contando para todo mundo o que eu estou fazendo. No final, saiu, mas cada um fez o seu pedaço. Soou que eu não estou sendo estratégica. E aí eu fiquei bastante reflexiva sobre isso. Hoje, a oportunidade do resultado do feedback, que chama 360, porque ele passa pela pessoa que participa da equipe e volta para mim, a que lidera o projeto. Foi sensacional, porque agora está mais transparente a comunicação, eu tomei coragem, falei com todos, e todos tiveram oportunidade de falar abertamente. E foi sensacional, porque a gente teve uma retomada da conversa e todo mundo colocou na mesa as sensações. E eu espero de verdade ter coragem de novo daqui 6 meses, é o meu próximo objetivo, aplicar de novo e verificar que sensações estamos tendo juntos. Será que elas de fato agora se sentem parte? Será que eu estou conversando com elas? Será que bastou eu só mandar o convite para o churrasco? Ou contar para todo mundo que já isso já está pronto, isso não sei o que lá, o fulano, será que você não dá uma força para o ciclano? E foi muito interessante o resultado, porque agora eu tenho mais certeza que eu estou conduzindo para o lugar certo e estamos juntos. Não, de fato, não sou eu liderando pessoas, mas é um grupo democraticamente pensando juntos e entendendo o que está acontecendo no processo todo. E então, que eu queria trazer para vocês aqui nessa manhã de sábado, casa cheia, é que vocês, quando pensarem em projetos, até, vou falar de coisas simples, eu também sou mamãe do Lourenço, o violeiro, como falado na introdução, e eu tenho que falar para ele qual que está sendo o meu projeto, para ele, de vida. Então, tudo eu tento fazer com que ele participe, e não estava pensando isso na vida profissional. Aí vem até de encontro com o que a Nath falou, que às vezes na vida real a gente não é tão fluido e tão nós mesmos. Vale a pena. Mesmo o líder, ele tem que ter a força, tem que ter a potência, mas ele também é gente. É gente normal, gente que sofre e que tem angústia. Trazer isso em voga e falar, gente, esse pedaço está indo super bem, esse daqui não. O que a gente faz junto? Não mostra de jeito nenhum que está de repente indo mal? Não, só está acontecendo de forma real, de forma natural, de forma fluida. Por isso eu vou convidar vocês, nos projetos de vocês, de agora em diante, digamos que tenha alguma falha nesse aspecto, se as pessoas não estão fazendo parte ou se sentindo parte da sua organização, do que você está fazendo e pensando, falem mais, comuniquem mais. Parece simples e trivial, mas às vezes a gente acha que está e não está perguntando para ter absoluta certeza. Vou convidar vocês, porque de fato esse meu projeto, ele gerou esse título que a Daiane abriu falando de desafio, de diversão, de pressão das mais profundas, mas eu adorei. Ele está numa fase quase finalizando e eu adoro esse movimento e sinto tudo isso em qualquer coisa que vou fazer na vida. Então, gente, se sintam sim um pouquinho pressionado, porque aquele eu falo que é o friozinho na barriga para fazer a coisa acontecer. Sai um pouco do sofá, tomem coragem e vamos para frente, vamos para cima, porque vai dar certo e no final todo mundo vai sair feliz e satisfeito aí do seu evento e do seu churrasco. Vou convidá-los a pensar nisso, nas coisas que vocês têm feito, das pequenas às grandes. E volto para você a palavra, Dai. Parabéns, Aletheia, o seu discurso foi sensacional. E realmente, o quanto que é importante a liderança. E não só a liderança, muitos veem a liderança como algo corporativo, mas a liderança é muito além do corporativo. Ele chega, primeiro você se lidera para liderar os próximos e trazer essa reflexão de que saber o propósito do que a gente está fazendo é um passo muito importante, porque a gente tem que saber o porquê, o para quê e qual o resultado que eu tenho a partir disso, né? Fico triste aí, né, pelo seu relato, mas isso e me deixa feliz pela sua maturidade de querer entender, né, se de fato o time estava entendendo. E quando a gente percebe que a nossa comunicação, aí traz até um pouquinho com o que a Nath falou, né? A gente vai linkando os discursos. Quando a gente percebe que
Tá. Que, que, o, que o propósito ele está alinhado com a sua estratégia, isso é muito importante. Mas neste momento, pessoal, voltando aqui, né, eu me animei aqui com o discurso da Aletheia, que foi fantástico. Vamos dar um presente para a Aletheia, né, um presente bem fazeja, para a gente poder prestigiá-la. Então, 1 minuto para dar um feedback para a Aletheia. Retomamos, né, a nossa última oradora do dia, dos discursos planejados. É a Gisele, com um discurso. É isso, é isso mesmo. A trilha Presentation Mastery. Final do nível 5. A Gisele Alvarenga vai apresentar o discurso É Isso Mesmo. A avaliadora será a Aline Carvalho, né? Ô, Gisele, só confere o tempo. O seu tempo é de 10 a 12 ou é de 5 a 7 também? É de 10 a 12. Então, perfeito. Nayá, tá correto o tempo. Eu me atrapalhei aqui na hora de preencher o formulário. Então, Gisele Alvarenga com o discurso. É só isso mesmo. Gisele, o momento é seu. Só isso mesmo, né, Ale? Um discurso de 10 minutos. Só isso. Eu ainda lembro o meu primeiro Table Topics aqui no Toastmasters. Eu não consegui falar 40 segundos. Eu não tinha o que dizer, eu não sabia. A mente estava doida, eu não conseguia me concentrar. Era uma pergunta, eu respondi a pergunta em 40 segundos. E aí, naquele dia, foi minha primeira reunião do Toastmasters. Naquele dia, o Toastmasters do dia, que era, na verdade, um professor de oratória, ele me falou: Gisele, tenta de novo. Lembra tudo que a gente aprendeu no curso de oratória? Toda a estrutura que a gente aprendeu, toda a teoria. Escolhe uma e tenta de novo. E aí eu respirei fundo e falei: tá bom, vamos lá. E eu falei por 2 minutos e 30 segundos. Para os nossos visitantes, esse é o limite máximo no Table Topics, no discurso de improviso, é o limite de tempo. É no mínimo 1, no máximo 2 minutos e meio. E aí, naquele momento, eu entendi como as estruturas, como o que está nos sustentando, é o que nos ajuda a seguir e a fazer melhor. Aquela era a minha primeira reunião do Toastmasters e eu ainda não tinha entrado no site, eu não tinha visto o Pathway, eu não sabia direito como funcionava. A Gabi, querida, com a gente, tentando explicar as coisas, tentando fazer a reunião acontecer. Acabou a reunião, eu fui entrar no site. E aí você entra no site, clica, 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 para onde eu vou? Acho que todo mundo reconhece essa experiência de estar um pouco perdido no site do Toastmaster. E aí, desisti. No primeiro dia eu desisti. Eu não entendia o que que era escolher uma trilha, o que que era o Toastmasters, para onde que eu tinha que ir. Passou uma semana. Vou voltar lá porque tem coisa lá. E aí, enfim, consegui achar aonde você escolhe a sua trilha. E aí, clica, 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 clica. Tá bom, trilha escolhida. E agora? Nada acontecia, nada tinha mudado no site. E aí eu fui entender que eu tinha que deslogar, esperar 30 segundos e logar de novo. Vocês tiveram essa experiência também? Toastmasters é... Toastmasters é um projeto em andamento no que se diz, no que está relacionado à tecnologia do website. Achei o meu pathway, achei a minha trilha, num lugar escrito Bootcamp. Eu não fazia ideia do que era um bootcamp, mas estava lá, Bootcamp. A hora que eu entrei, 5 níveis de projetos, 15 projetos, pelo menos, que a gente tem que fazer para finalizar uma trilha, que é essa que eu estou finalizando hoje, depois de 1 ano e meio. Eu lembro de todos os meus discursos.
de todos os desafios, do quanto eu ensaiava antes dos discursos, para hoje eu conseguir fazer um discurso sem preparação, sem decorar uma fala, fazer um discurso de improviso com o que eu tenho, com o que eu aprendi nesse último 1 ano e meio. No nível 1, projetos de ambientação, para você entender estruturas de discursos. Nível 2, esse é bom, hein? Nível 2 é o nível do autoconhecimento. Aí o bicho pega, você começa a se perceber como comunicador, a se perceber como líder. Nível 3, projetos de persuasão. Ah, agora você já sabe quem é você? Como é que você mostra isso para os outros? Nível 4, o nível de conexão com a audiência. E o nível 5, de falar profissionalmente, um discurso de 30 minutos. Super difícil de manter a atenção de todo mundo por 30 minutos. No meio desses discursos, algumas coisas lindas, como o projeto de mentoria. Meu mentor querido foi o Olavo, nosso VPI, e ele esteve sempre ali comigo. E o momento em que eu vi que o Olavo se preocupava comigo foi quando ele deu meu feedback do discurso para o campeonato. Eu fiz o meu primeiro discurso para o campeonato e o Olavo falou: Gisele, foi legal, mas você consegue fazer melhor. E eu falei: ô, tutor danado esse, que me falando para continuar fazendo um pouco melhor. E aí, fiz de novo. Ele falou: Gisele, tá um pouquinho melhor que da outra vez, mas você consegue fazer um pouquinho melhor? E, enfim, no final, eu cheguei em primeiro lugar no campeonato, mas ganhar o campeonato não era o que estava me motivando. O que estava me motivando era a vozinha do Olavo aqui falando: Gisele, você consegue fazer um pouquinho melhor. Eu fiz o meu quebra-gelos aqui no Brasília Toastmasters, porque no primeiro clube que eu trabalhava, olha como já ficou, né? No clube que eu comecei, era um clube corporativo, e a gente estava abrindo o clube, e a gente não sabia como funcionava. E tinha todas as funções, e todo mundo ainda um pouco confuso, não sabia o que fazer. No fim, eu fazia todas as funções e não tinha tempo de fazer o discurso de quebra-gelos. O... Desculpa, eu me distraí com a mensagem. E eu falei, eu quero me desafiar um pouco mais, porque eu já conhecia as pessoas lá do outro clube. Eu falei, acho que eu vou procurar outro clube para fazer meu quebra-gelos. E cheguei aqui no Brasília Toastmasters, falei com o Daniel, depois falei com a Nayá, e tive um super acolhimento. Foi aqui no Brasília Toastmasters que eu entendi, que eu aprendi as mais valiosas lições de liderança. As mais valiosas. A empatia da Nayá, a organização da Laura, a diplomacia do Daniel, a seriedade do Douglas. Eu acho o Douglas uma pessoa tão séria. A dedicação do Olavo, a persistência do Gustavo, a musicalidade do Gilmar, a positividade da Aleteia, a espontaneidade do Lucas, a evolução da Lília, a vontade de fazer sempre melhor do Tiago. E eu não posso esquecer da querida Pamela, com toda a dedicação da Pamela, que eu nunca entendi como ela achava horas no dia para fazer as coisas que ela fazia. E os nossos membros queridos, a Daiane, a Luana, os novos, né? Daiane, Luana, Cândida, Marcela, Sara, Lorena, e mais um monte de gente que com certeza eu esqueci os nomes, mas que estão aqui fazendo esse clube acontecer. E a maior lição de liderança do Toastmasters é essa. Cada pessoa traz um pouquinho e juntas com a vontade de crescer, juntas com a vontade de fazer um pouquinho melhor, constroem esse clube. Eu não posso esquecer da minha mentorada abandonada, Cândida.
A melhor lição da liderança é o quanto a gente aprende com o mentorado. O mentor não está ensinando nada para ninguém, está só aprendendo com o mentorado. E a Cândida tem metas, gente. Ela tem objetivos, ela tem checklist. E eu já fui organizada um dia na vida, isso já passou de mim. Mas ao ver a dedicação e a seriedade da Cândida, eu falei, nossa, eu estou precisando organizar um pouquinho mais a minha vida. Cândida, obrigada pelas lições durante a mentoria. Eu tenho uma segunda mentorada que eu acho que não está aqui, que é a Sara, que também é abandonada, porque eu preciso conversar com ela. Eu preciso voltar para ela. Mas é isso, a liderança e a oratória aqui, ela com certeza é importante. É realmente algo que a gente tem que desenvolver, porque faz diferença lá na frente, quando você está tentando se comunicar com as pessoas. Tudo que a gente aprendeu aqui, tudo que eu aprendi aqui, eu aplico na minha vida profissional. Estar preparada para a reunião. Estar preparada, saber o que você vai falar na reunião. Pedir ajuda das pessoas. Estou precisando de ajuda aqui, você pode vir? Vamos, vamos. E também ajudar, né? Comunicar o seu feedback de uma forma que vai fazer a pessoa crescer. Eu ainda apanho muito em fazer feedback. Recebi um feedback hoje da minha avaliação de feedback que me fez refletir. Eu preciso continuar praticando. Em resumo, esse foi um discurso que não era para ser um discurso performático. Em inglês a gente não fala fazer um discurso, né? Do a speech. A gente fala give a speech, dar um feedback, dar um discurso, dar como um presente. Mas hoje esse presente foi para mim. Esse foi um discurso que eu não queria performar, eu queria só falar mesmo. E obrigado por me ouvir. Obrigada, gente. Lindo discurso, Gisele. Maravilhoso. Após esse discurso da Gisele, vamos tirar um minutinho, né, para a gente poder estar esse presente bem fazeja para Gisele. E com certeza vai ser muito rico. Eu fui bem fazeja de esquecer de usar bem fazeja. Sabe, a Nayá, eu vou tomar o palco de novo. A Nayá falou, isso parece um discurso de despedida. Sabe, Nayá, eu vim aqui hoje preparada para dizer que esse era o meu último discurso no clube, que eu não ia renovar. Mas desde ontem eu estou aqui pensando, e agora eu acho que eu vou chorar. Desde ontem eu estou aqui pensando que uma coisa difícil numa construção de time e no modelo de liderança é conseguir que as pessoas se sintam incluídas, é o senso de pertencimento. E a verdade é que esse é o clube que me faz sentir pertencente. Então, de ontem para hoje eu mudei minha ideia e eu vou continuar aqui no Brasília. Eu não vou sair, não. Porque aqui é o lugar em que eu posso mostrar o meu melhor. E é por isso que eu quero continuar aqui. Muito bem, Gisele. Nossa, bom saber que você vai continuar com a gente, porque seus discursos são riquíssimos. Foram 3 discursos maravilhosos, né? Tivemos aí o da Natália, o da Letéia e o da Gisele. E por coincidência, os 3, em sua profundidade, traz o mesmo tema, né? A questão da liderança, da autoliderança, do autodesenvolvimento. A Natália com a questão da comunicação, né? A voz, a forma como a gente se comunica, quanto que impacta. A Leteia com foco em liderança. Então, como é que está a minha liderança? Como é que eu sou vista de forma ali subjetiva? E a Gisele, o quanto que ela cresceu, o quanto que o, o quanto que fazer parte do Team Master traz um crescimento
e o pertencimento, o quanto que é importante a gente se sentir pertencer. Quando eu me sinto pertencente de algo, é a gente dar o nosso melhor todos os dias. Então, é um desafio, né? Mais à frente vai ser um desafio voltar nesses 3 discursos. Mas a gente vem agora com o relatório da nossa cronometrista, Nayá. Nayá, poderia dar para gente o relatório se todos estão elegíveis? Depois dessa ótima notícia, eu queria dar boas notícias também. Mas vamos começar com a Natália. Ela fez dentro do tempo, foram 7 minutos e 22. Apertado, o cronometrista aqui ficou bem é, nervosa. Aí veio a Leteia. Aí a gente tem uma história. A gente teve um problema de comunicação e eu tenho que falar que, como cronometrista, eu tinha que estar bem de olho nisso. E ela fez em 9 minutos e 38, mas não foi culpa dela. Então, assim, eu acho que ela passou. Então, ela está elegível também. Agora, Gisele, você ficou alguns minutos fora dos 10 minutos, né? O que era aqui, né? O objetivo. Ficou 7 minutos e 58. Era 10 a Então, 12, só me defendendo, era 10 a 12. tá bom, 10 a 12, mas os 7 minutos, né? E aí, então, temos só duas pessoas elegíveis, a Natália e a Leteia. Volto para você, Daiane. Obrigada, Nayá. Uma pena, Gisele, porque esse discurso também foi maravilhoso. É, vamos, agora a gente vai ter antes de começar os discursos preparados, vamos fazer uma pausa de 5 minutos para a gente poder tomar uma água e ao toalete, e aí voltamos para o nosso encontro. Pode ser? Nayá, você pode cronometrar para a gente, por gentileza? Posso sim. Vamos lá, 5 minutinhos. Ok, obrigada. Oi, gente. Aí, se nesse intervalo, quem também quiser trocar uma ideia, falar, tem bastante visitante, às vezes quer falar, né? O Doug, não sei se você quer falar com o povo. Eu só queria pegar um gancho do que a Gisele trouxe. Gisele, quando eu sou do Nordeste, e há 2 anos atrás, quando eu fui no clube, eu sempre senti muita dificuldade aqui em Brasília, porque quem é de fora e vem a Brasília, percebe que a cultura é um pouco diferente. Eu sou nordestino. O pessoal do Nordeste é tudo, vocês sabem, abraçado, é um entrando na casa do outro, abre a porta da geladeira, não tem isso não. E aqui o pessoal não fala muito. O meu vizinho de porta aqui, às vezes não dá nem bom dia, na maioria das vezes não dá bom dia. E eu fui no clube e eu vi algo assim sensacional. Porque o pessoal se reunia e todo mundo era muito colado, muito unido. Eu falo, a Leté na época era presidente do clube. Cara, eu nunca fui tão bem recebido na minha vida. Ela sabe disso, eu já falei isso pra ela várias vezes. E aí eu fiquei de um clube, e aí hoje eu estou como presidente, mas fui o VPM, fui o vendedor do clube, né? Passamos bons momentos e o nível de desenvolvimento que eu consegui, não só na oratória, mas principalmente nas vendas, que sempre foi o meu foco no clube, foi por conta desse time que existe hoje e pela inclusão, pelo pertencimento, porque tá todo mundo preocupado em desenvolver o outro. Na verdade, a gente só cresce aqui dentro quando eu desenvolvo você. Essa é a magia do clube. É por isso que a gente dá tantos feedbacks aqui. Se eu desenvolvo você, eu cresço. E a gente fica preocupado com isso. E o time que faz a gestão do clube, a gente funciona literalmente como uma empresa. Agora, imagina se todas as empresas fossem unidas do jeito que nós somos. Gente, eu sou o presidente, não tem briga, não tem confusão, não tem nada. Cada um sabe o seu papel. E digo mais, a gente é o clube que mais cresce. A gente só não vende mais porque tem espaço. É isso. Desculpa aí que os membros que são de fora do clube, que estão aqui hoje, essa é a verdade, pô. Ano passado, a gente foi impedido de colocar mais gente e tinha lista de espera, porque não tinha gente, não tinha condição. A demanda estava muito grande. Tá? E, infelizmente, é esse o jogo, entendeu? Mas isso é por conta desse pertencimento. Eu fico muito feliz de você estar mais um semestre com a gente. E tenho certeza que vai somar demais na sua vida, tem somado na vida de quem está junto. E esse ano, a professora Keila não me deixa mentir, temos bons projetos juntos, né? Professora Keila e professora Mônica tá aqui, não me deixa mentir. Acho que a Mônica levantou a mão aí, quer falar alguma coisa, professora? Fique à vontade. Eu quero sim.
Eu quero porque é minha primeira participação com vocês assim, eu fiquei muito motivada. Eu acho que a oratória, ela é um dom e quem tem a oratória tem poder de convencimento, sabe? Eu acho que quem fala bem, escreve bem também. E eu, por várias vezes aqui, enquanto eu ouvia vocês, eu fiquei pensando, gente, eu sou uma pessoa que sempre tive facilidade para falar e para escrever, colocar no papel o que eu sinto. E por várias vezes eu me vi, gente, será que eu posso usar isso de alguma forma que possa trazer mais benefícios para mim, principalmente profissionais, né? E eu me senti muito motivada, tá? Quero contar isso para vocês. Poxa, que legal que tem gente que é do meu planeta, que pega uma palavra e consegue desenvolver um raciocínio, mas isso requer treino, tá? A gente não nasce assim. Eu acho que a gente tem o dom da palavra de falar essa palavra e de escrever essa palavra. Mas é claro que esse treino que vocês fazem aqui ajuda muito na performance. O mundo é de quem sabe convencer. E se você tem o dom da oratória, use isso a seu favor. Então, fiquei muito feliz, estou muito agradecida pela oportunidade. Espero que os meus alunos, já deixo aqui o agradecimento a todos eles e parabenizo a todos eles por dispensarem um tiquinho do sábado para participar disso aqui, porque é uma experiência muito legal. Parabéns para vocês. Oi, Douglas. Posso dar uma palavrinha também? Claro, professora. A professora Keila, também do IFB, fica à vontade. Gente, bom dia, saúdo toda a mesa, todo o pessoal, né? Muito bom estar aqui, muito obrigada pela acolhida, recepção de vocês. Eu já conheci o Douglas, né? O Olavo. Estou muito feliz, eu cheguei por acaso no clube, um outro aluno de outra turma que indicou, e a gente começou a participar. Então, somos muito interessados no projeto. Eu desenvolvo essa matéria de oratória no IFB há alguns anos e eu tenho aprendido muito com vocês, trazendo a expertise de vocês para dentro da sala de aula. E é o mercado de trabalho junto com os estudos. E eu acho que isso a gente cresce muito como sociedade, como pessoas, né? Então, agradecer muito a abertura do Douglas e do Olavo para a gente estar aqui. Agradecer, como a professora Mônica falou, a presença dos alunos. É muito difícil, a gente é um curso EAD, que temos alguns encontros presenciais, então trazer os alunos para o sábado. Todo mundo aqui já foi aluno, já estudou, sabe como é difícil, né? O tempo e as agendas. Mas parabéns aos alunos que estão aqui, sim. E hoje eu tô meio ruim, tô um pouco gripado, mas estou aqui participando com a turma e para prestigiar o evento e o momento de vocês. Muito obrigado, viu, pela acolhida. E a gente está aqui para somar e para ser parceria com vocês no IFB. As portas estão abertas, nossos contatos. Contem sempre com a gente. E só roubar um pedacinho da fala da Keila e agradecer a ela por essa dica, por essa oportunidade. Ela dá a disciplina de oratória e eu de cerimonial, protocolo e etiqueta, e a gente resolveu fazer esse trabalho juntas, avaliar a mesma turma, com um trabalho tão abrangente e que contempla as duas disciplinas. Muito obrigada, gente. Keila, também valeu muito. 5 minutos, gente. Perfeito. Obrigada, Nayá. Então, voltando ao nosso roteiro, né? Voltamos agora com o momento que são o Table Topics, é um momento muito rico, que são os discursos improvisados. É um momento de maior diversão, né? Pois não temos nada preparado. Então, vamos agora praticar ali a nossa criatividade. E quem vai conduzir é o Gilmar Anderson. E para deixar tudo mais bem fazejo, o tema de hoje é a primavera, que começa neste mês de setembro. Gilmar, é o seu momento. Olá, clube. Então, vamos abrir aqui essa sessão tão especial de nossas reuniões, que é onde a gente tem a oportunidade de pegar o que a gente tem aí assimilado da teoria, entrar em campo e chutar para o gol. Porque não adianta nada, né, a gente aprender, ler e não praticar, né? A bola não vai sozinho para o gol, tem que entrar em campo e chutar. Então, quero convidar um voluntário
para se jogar aí e fazer um discurso de improviso inspirado aí pela Estação das Flores, né? Eu acho que terça-feira começa oficialmente aí a primavera, e fazer um improviso sobre um tema relacionado aí a essa estação, né? Que tem tantas figuras de linguagens aí, dá para desenvolver aí lindos improvisos. Quem é o primeiro? Só complementando, Nayá, pode falar para gente o tempo que é elegível o discurso improvisado? Posso sim. Empina, 1 minuto, você vai ficar verde e você está elegível. Amarelo, 1 minuto e 30 segundos. Vermelho, 2, e você tem 30 segundos para terminar, para não sair do tempo, certo? De volta para Obrigada, vocês Nayá. aí. Isso aí. Eu posso, como a Counter, posso participar dessa parte? Todos podem. Ah, então eu Então, vou me colocar, Gilmar Elisângela. Inclusive parabéns, os convidados, tá, pessoal? Esse é um momento que é aberto para todos. parabéns por sua iniciativa tão benfazeja de ser a primeira aí a escolher o número. Pode escolher aí de 1 a 12. Sim, e serei benfazeja em fazer o discurso improvisado. Eu quero o número 7. Tópico 7. Imagine que você pudesse escrever uma carta para seu eu mais jovem. O que diria sobre recomeços? O palco é seu, Elisângela. Eu diria, não tenha medo. As coisas acontecem, coisas que você deseja, coisas que você não deseja. E é sempre possível você decidir, eu vou fazer de novo. E eu posso fazer melhor. Não precisa ter medo do que pensam de você. Não tenha medo do que pode acontecer. Não tenha medo de ser diferente, de tomar um percurso diferente daquele que tomou. Certamente, permanecer de uma forma insatisfeita será pior do que você mudar o seu percurso, tomar uma decisão diferente. Tome conselhos, pessoas que saibam mais do que você. Peça ajuda. Estude. De repente, com maior conhecimento, você poderá tomar suas decisões mais embasada, com melhor subsídios. Saiba que você pode ser benfazeja naquilo que você faz, desde que você acredite, desde que você tenha fé. Deu meu 1 minuto? Eu nem sei. E foi. Muito bem, Elisângela. Parabéns pelo seu improviso. Agora, deixa eu colocar aqui na tela novamente. Eu quero convidar aí o segundo, se voluntariar aí, a se jogar no palco, fazer um improviso aí pra gente, de 1 a 2 minutos, no máximo 2 minutos e meio. Estou de olho aqui para ver quem levanta a mão ou quem abre o microfone. Fiquem à vontade. A Aline Carvalho. Isso. Aline, por favor, escolha aí de 1 a 12, menos o 7, para a gente ver qual será o seu tópico, o seu tema de improviso. Escolhi meu número da sorte. Vamos ver se será. É o número 6. Número 6. Muito bem. Qual é a maior mudança que você já enfrentou? E como ela te transformou? Aline, o palco é seu. Bom dia, membros do Clube de Brasília. Bom dia a todos os visitantes. Acredito que a maior mudança que eu já enfrentei foi depois de ter passado 5 anos no melhor emprego que eu tinha encontrado na minha vida, que eu acho que foi a sexta empresa que eu estava trabalhando. É, a melhor, para mim, né? A melhor equipe, o melhor RH, a melhor gerência foi ver essa empresa enfrentar dificuldades financeiras durante um ano e, no fim, ela chegar à falência. Então, durante esse um ano, eu fui vendo mês a mês pessoas se despedindo, né? Foram amigos, era uma empresa que estava a 30 quilômetros da minha casa, então eu revezava a carona com mais 4 pessoas, então eu fui vendo essas pessoas indo embora, se despedindo, eh, eu fui vendo a gente ter que mudar de um prédio grande para um prédio menor, eu fui vendo móveis ficando encostados numa sala, os móveis, né, da outra unidade, e isso me transformou até vem de encontro com o que a Elisângela falou, né? As coisas não são permanentes e a gente sempre tem a oportunidade de recomeço, sempre tem a oportunidade
de refletir, de ver que as coisas mudam e de que a gente tem que aceitar algumas coisas que não dependem da gente e, inclusive, traçar nossos novos caminhos, né? Então, acho que foi essa questão da impermanência das coisas que essa experiência me trouxe de reflexão. De volta a você, Gilmar. Muito bem, Aline, muito bem. Obrigado pelo seu discurso e por se jogar no palco aí para improvisar. Vamos ver quem nos dará a graça aí de fazer o terceiro discurso. Só lembrando que os convidados, pessoal do curso, pode participar também, são todos bem-vindos. Isso aí, Levem. bem Então, eu vou lembrado. abrir. Eu vou abrir para incentivar e encorajar os alunos, tá, gente? Depois de mim, vocês vão. Quero o número 3. Muito bem, Keila. Qual fase da sua vida você sente que floresceu mais, Keila? O palco é seu. A fase que eu mais floresci foi quando eu comecei a dar aula, né? Fazem 20 anos, 16 anos que eu dou aula. Eu tenho 42 anos, comecei a dar aula aos 24. E a melhor fase que bem fazejeu, bem faceu, que bem fez, né? Para mim foi o meu aprendizado em sala de aula. Eu era muito jovem e eu tinha que usar um jaleco para ir para as aulas, para eu não ser confundida com um aluno. E foi a fase que eu mais floresci de estudar, de aprender, de me sentir desafiada, de ter medo e mesmo assim ir. Eu sou uma pessoa muito baixinha, então eu passei a usar salto alto para poder me destacar. E era muito ruim porque eu não gosto de salto. Hoje em dia eu já superei essa fase, então eu ando mais de sapatênis, eu tô mais descolada. Mas foi uma fase que eu comecei a aprender muito de mim, de como acreditar em mim, de como estudar para poder passar para outras pessoas. E aí eu comecei a me profissionalizar, né, através do mestrado e fazendo outros cursos. Então foi a fase que eu mais floresci nas minhas questões pessoais também. Alunos, com vocês agora. Muito bem, Keila. Obrigado aí pelo seu discurso sobre essa sua fase de maior florescimento. E aí, quem será o aluno aí que vai aceitar o incentivo, o desafio da professora? Só levantar a mão, ou abrir o microfone e escolher o número. Aproveita essa oportunidade. Nayara, temos quanto tempo ainda que a gente pode fazer um discurso improvisado? Dá tempo ainda, vamos lá, Dá se tempo, né? joguem. Dá. Posso cutucar alguém, gente? Pode, pode. Fique à vontade. Gabriela da carona, cadê você? Bora, gente, a gente aprende se expondo mesmo. E não Gabriel. é fácil, viu? Esse foi o meu primeiro discurso improvisado, viu? Tá certo, muito bem, é assim mesmo. Escolha um número aí, Gabriela. Ó, a Roberta quer. Ah, Roberta? A Gabriela não consegue, acho que ela tá em trânsito. Ah, entendi. Roberta, abriu a câmera ali. Oi, bem no improviso que eu tô com o celular, porque meu notebook está com problema. Tudo bem, Roberta. Pode escolher o número. Então, é, quais são os números que tem aqui? Porque eu não estou enxergando. Ó, 1, 2, 4, 5, menos o 3, o 6 e o 7, de 1 a 12. 4. O 4, Roberto. Se pudesse plantar uma semente de algo em sua vida, o que seria? Qual vai ser, Roberto? Então, se eu pudesse plantar uma semente na minha vida, eu plantaria uma semente de mais coragem de falar, porque esse é o meu maior desafio. Eu tenho coragem para muitas coisas, eu criei minhas filhas sozinha, coloquei um propósito de vida que era elas se formarem e tornarem pessoas maravilhosas, e isso eu consegui. Eu tenho coragem de recomeçar, só que eu tenho muito medo de falar. E esse é o meu maior desafio, e eu tenho 49 anos e o meu desejo é aprender a falar em público para todo mundo. Eu gosto de cantar, mas eu tenho medo de cantar, assim. Eu
eu tremo toda assim quando eu vou falar com alguém assim, em público, né? Então, esse é o meu maior desafio. Então, uma semente que eu queria plantar é uma semente de coragem para falar. É isso. Muito bem, Roberto. Com certeza você já plantou essa semente, já deu mais uma regadinha nela hoje. E é isso aí, parabéns. E está aberto, gente, o painel aqui para o próximo que queira discursar, desde que a gente tenha tempo ainda, né, Nayara? Tem sim, para mais um. Eu. Lauriane quer falar. Muito bem, Eu, Lauriane. tudo bem, quero o número 8. Número 8. Que medo, Lauriane, você precisa deixar para trás para florescer plenamente. Qual que é seu, Lauriane? Então, acredito que o medo é justamente de não ser querida pelas pessoas, né? Eu sou a filha mais velha da minha mãe, sou a mais velha de os meus primos, e eu sempre fui muito querida. Só que isso, de certa forma, acaba se tornando uma prisão, porque você se prende muito a isso, entendeu? Você acha que você tem que ser sempre querida por todo mundo. E eu acredito que isso acaba se tornando uma prisão por conta dessa necessidade de aprovação. E isso acaba te impedindo de fazer muitas coisas, né? Quando você se prende à necessidade de aprovação de outras pessoas, você fica com medo. Você fica com medo de se arriscar, você fica com medo de dar errado e do que as pessoas vão falar. Nem sempre as pessoas vêm com palavras benfazejas para a gente. Né? Muitas vezes elas vêm com palavras, né, de maldição. E, às vezes, mesmo sem intenção, a gente não recebe, a gente não ouve o que a gente quer. E nem sempre a gente está preparado, né? Então, eu acredito que a gente tem que estar preparado para escutar críticas e não pode se prender a isso, né? É isso. Muito bem, Lauriane. Você expressou muito bem aí um medo, uma necessidade comum de todos nós de vencer esse empecilho aí, de ter sempre aceitação, de se preocupar com o que o outro vai achar ou vai entender da gente e seguir adiante nos desafiando. Tivemos discursos inspiradores hoje de improviso. Parabéns a todos, obrigado pela oportunidade. E eu devolvo a palavra aí para a Daiane, Toastmaster do dia. Gilmar, muito obrigada. Realmente foram discursos aí de improviso maravilhosos, que trouxe perspectivas diferentes. E agora, nesse momento, né, a gente vai começar um dos... Ah, já ia passar, Padita. Voltando. Vamos voltar ao nosso relatório da nossa cronometrista, Nayá Lima. Nayá, como é que foi nossos discursos improvisados? Dessa vez foi mais suave, o pessoal foi, parabéns. Elisângela fez em 1 minuto e 32, a Lili fez em 1 minuto e 36, Keila fez em 1 minuto e 19, Roberta fez em 1 minuto e 3 segundos, e a Lauriane fechou com 1 minuto e 22. Parabéns, todos estão elegíveis. De volta para você, Daiane. Obrigada, Nayá. Parabéns a todas. Então, todos estão ali elegíveis para poder serem votados. E, por fim, agora é o nosso momento, de fato, agora é o nosso momento dos feedbacks dos avaliadores. Essa é a hora que é uma das partes mais valiosas da nossa reunião, né? Que são as avaliações, que são ali um presente, um bem-fazeja para as oradoras de hoje. São esses feedbacks que ajudam a crescer, a lapidar os nossos discursos, os nossos momentos de estar presente, de se pôr em exposição, e nada mais do que feedback construtivos. Os nossos avaliadores, vamos começar com o Douglas de Cláudio. Ele é nordestino raiz, pai da Bia e presidente do nosso clube. Ele irá avaliar o discurso da Natália. A Natália apresentou o discurso Variação Vocal na Prática. Douglas, por favor, o momento é seu. Gente, bom dia. Eu vou avaliar a Natália, mas é o seguinte, eu vou avaliar a Natália e o discurso dela de hoje. Por quê? Porque eu já fui avaliador da Natália em outras vezes, né? E assim, eu não vou avaliar o que passou, tá? Vou avaliar de hoje. Por que eu estou dizendo isso, Natália? Sem sombra de dúvidas, hoje, o seu discurso, a nível técnico,
Foi o melhor de todos, tá? Porque eu vou explicar o porquê. Uma boa pronúncia, uma boa dicção. O seu tema, variação vocal, você, nesse discurso específico, foi o discurso que você mais fez, realmente, variações vocais. Não sei se isso motivou você a fazer, mas foi o que você mais fez. Você teve um bom contato visual na maioria, no seu discurso, na maioria dos momentos em que você fez o discurso. Os gestos estavam muito bons no geral. Você conectou com com o seu discurso, com os argumentos que você utilizou. Você fez algo muito interessante e só quem está online faz, tá? Uma câmera, que é você aproximava da plateia e depois você afastava. Aí gerava um pouco de conexão e prendia a atenção das pessoas. Foi muito bom isso. Você trouxe perguntas reflexivas e, melhor que isso, você trouxe as respostas dessas perguntas e desenvolveu o tema em cima disso, tá? Muito bom, conectou e prendeu a atenção da galera. Você fez algo que os palestrantes profissionais fazem, tá? No final do seu discurso, você trouxe um desafio, um CTA, um call to action. Você chamou a galera, a sua audiência, para o movimento, para agir, que era melhorar a variação vocal. E no final, você fez uma reflexão em cima disso. No geral, você foi muito boa. O que eu vou destacar são pequenos ajustes, mas pequenos ajustes que vai melhorar ainda mais o seu discurso. Você não usou palavras de preenchimento, você substituiu por pausas. Mas você tem que observar o momento e o tempo dessas pausas. Você deu pausas muito longas várias vezes. E essas pausas longas, no momento que você dava, você desviava um pouquinho o olhar. Então, como no geral você estava muito conectada com a gente visualmente, no momento que você dava uma grande pausa, você desviava o olhar. A impressão que me deu é que você estava buscando as palavras corretas para trazer, você estava tentando pensar nessas palavras. Outra coisa, você utilizou poucas expressões faciais, quase nenhuma no seu discurso. Isso é um pequeno ajuste, tá? Não é uma observação muito grande, mas se você quer ainda melhorar, que já foi muito bom o seu discurso, você poderia trazer mais expressões faciais, até porque você aproximava da tela. E aí, quando você aproxima da tela, eu quero ver que momento, que reação você vai fazer, porque só está a sua cara, só está o seu rosto. Você podia explorar isso para melhorar ainda mais o seu discurso. O desafio que eu deixo para você, então, nesse discurso em si específico, é observar, olhar lá no YouTube a nossa gravação, observar essas pausas e tentar encurtá-las um pouquinho mais. Teve momentos que as pausas longas estavam ok. Teve um momento que elas ultrapassaram um tempo e deu uma percepção diferente na gente que estava ouvindo. E observar essas expressões faciais e tentar conectar elas com o seu discurso, que já estava muito bom, e com seus gestos, que ainda que estavam muito melhor do que o seu discurso. Parabéns, no geral. Fica aí o meu desafio para você. Parabéns. Muito bem, Douglas. Obrigada pela sua avaliação. Tenho certeza que será um presente, um bem-fazeja para a Natália. Neste momento, vamos para o segundo avaliador, o Kleber, bancário, ciclista e apaixonado por boas histórias. Ele vai avaliar o discurso da oradora Aletheia. A Aletheia, ela veio com um discurso: desafio, diversão, pressão. Adorei, adoro. Kleber, o momento é seu. Muito bom dia a todos. Aletheia, olha, eu estou muito gripado, tossi bastante essa semana, então se por acaso eu tossi, vocês relevem. Mas, Aletheia, eu só aceitei o desafio de te avaliar porque você é realmente uma verdadeira benfazeja para o nosso clube. É um prazer te ouvir. O seu discurso, desafio, diversão, pressão, adorei. Eu realmente adorei. Você pediu para eu avaliar basicamente 3 tópicos: o fluxo das histórias, as muletas corporais e se ficou interessante. O fluxo da história, eu gostei bastante. Você começou com uma pergunta, usou o exemplo de projeto da Lilian, falou do seu projeto e depois concluiu. Algumas coisas que podem potencializar o seu discurso, e você lembre sempre disso, tentar fazer mais conexões emocionais. Você falou do teu projeto, meu projeto é isso, tem esses tópicos, mas qual foi realmente o desafio? O que fez dar aquele friozinho na barriga do teu projeto? Qual foi o porquê do teu projeto?
quando você traz para esse lado emocional, as pessoas também pensam, puxa, eu fiz um projeto, eu não ia aceitar, mas eu aceitei por esse motivo. Sei lá, porque quis ser melhor, porque quis evoluir, porque é uma área que não conhece, quer conhecer. Então, assim, sempre lembre, falou de projeto, fala o que você sente, o que está aqui na tua barriga, que mexe aqui por dentro, o que faz você aceitar o projeto e o porquê de você estar aqui e qual foi o resultado disso para a Aletheia, aonde a Aletheia chegou. Então, eu senti falta dessa potencialização desses itens, mas são coisas simples que você pode melhorar. Um outro tópico, muletas corporais. Você falar é uma coisa excelente, você se gesticula bem, você mexe bem o rosto, você casa os movimentos. Teve uma hora que você falou de direcionamento, é você mexer o seu corpo e sua mão junto. Isso é muito bacana para a gente assimilar o que você está falando. Para falar online, eu vou te trazer 2 desafios. O primeiro é falar em pé. Você pode se gesticular muito mais. E o segundo, olhar para a câmera. Não se esqueça desses 2 detalhes. E por último, se ficou interessante, ficou maravilhoso. Eu gostei muito. Adoraria ter te ouvido mais. Meus parabéns. Um beijo. Kleber, muito obrigada. Eu tenho certeza que foi um momento bem fazejo aí para a Aletheia. E o nosso terceiro avaliador é a nossa querida Aline, engenheira mecânica, ciclista e cozinheira, e que adora a vida no interior. Eu também me identifico muito, Aline, com a vida no interior. Ela vai avaliar a nossa querida Gisele. A Gisele com um discurso, é só isso mesmo. Aline, o momento é seu. Obrigada. É difícil fazer essa avaliação da Gisele, né? Só isso, só tudo isso, né, Gisele? E é difícil eu não me perder na riqueza do discurso, porque ele trouxe um fato de que o Toastmasters, essa organização, é uma benfazeja, né? Para oratória e tudo mais. Então, para a conclusão da trilha de aprendizado, parabéns. A gente que é officer sabe que não são todos os membros que concluem isso, que têm essa diligência aí de fazer e tudo mais. Então, acho que é uma grande conquista sua. Você teve a escolha do pior discurso que existe, na minha opinião, que é o de improviso. E tinha um acréscimo de dificuldade, que era um tempo grande, né? Um dos maiores discursos. Então, assim, eu acho que foi um discurso com um nível de dificuldade muito alto e você atingiu essa excelência, assim, na minha opinião, com muita maestria. Então, parabéns novamente. Você como oradora, né? Eu já tinha visto um outro discurso e semana passada também vi você como avaliadora. Eu acho a sua comunicação excelente, tanto verbal quanto não verbal. A sua fala é muito clara. Nossa, você fez muito olho no olho aqui durante o discurso, né? Então, essa questão de olhar para a câmera tá excelente. Os seus gestos também, o seu estado de espírito, assim, parecia muito à vontade, muito alegre, assim, falando. Então, acho que a questão da postura, assim, é excelente. Mesmo você fazendo o improviso, você trouxe o elemento do storytelling, né? Então, trouxe a sua trajetória com os discursos. Eu tive uma conexão em relação à sua experiência do Table Topics, da primeira participação, que também foi assim que eu comecei a me arriscar. Então, você trouxe essa questão de se conectar com a plateia. Achei que você explicou muito bem a composição dos pathways, né? 5 níveis, quantos projetos tem dentro desses níveis. Então, você já trouxe aqui, para quem não está ambientado, você trouxe essa explicação. Deixa eu ver minhas notas. Uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma característica muito importante de um líder e que você executou aqui, é conhecer como funciona cada membro de uma equipe. E você trouxe cada característica das pessoas, dos officers que suportam o grupo. Então, acho que é uma excelente característica aí que demonstra sua liderança também. As reações da audiência dava para ver na câmera, deu para ver nos comentários. Então, você trouxe conexão com todo mundo. Então, de parabéns também. Acho que o objetivo do discurso foi
excelentemente atingido, que é o seu crescimento durante a jornada. E um ponto de melhoria só que eu agregaria é você modular a velocidade ou usar um pouquinho mais de pausa, que às vezes você dá uma corrida, mas no geral tá excelente. De volta para você. Muito obrigada, Aline. Esse momento, para os oradores, é um dos momentos mais ricos. E agora chegamos a um outro momento, que é o momento do relatório da nossa cronometrista, para poder avaliar se todos os nossos avaliadores estão elegíveis. Obrigada. Os 3 avaliadores, Douglas avaliou a Natália 3 minutos e 11, o Kleber avaliou a Leteia 2 minutos e 55, e a Aline fechou com 3 minutos e 5, todos elegíveis. Todos tenham uma ótima primavera. De volta para você, Daiane. Muito bem, muito obrigada, Nayá. E agora, né, a partir do momento que a gente trouxe ali um momento muito rico, que é o desenvolvimento dos nossos oradores, né, com histórias fantásticas, com experiências, trouxe também um momento ali dos discursos improvisados, que é um momento que traz criatividade, que nos traz um olhar diferente e nos desafia a participar, a evoluir, a sair da nossa zona de conforto. E, por fim, um outro momento rico que são as avaliações. Esse é um gift card, né? Um bem-fazeja para os nossos discursos preparados. E agora chega o momento da votação. Então, vamos tirar 1 a 2 minutinhos para a gente poder prestigiar, né, a participação desse grupo tão espetacular que foi hoje. E todos podem voltar, inclusive os convidados. Ok? Retomando então a nossa reunião. Então, começaremos com a Cândida, a nossa gramaticista, com destaque na linguagem. Fala pra gente, Cândida, o que você percebeu na nossa reunião? Então, uau, eu estou aqui respirando ofegante, porque foi um show que nós tivemos hoje aqui, dos discursos preparados, dos nossos oradores, dos nossos visitantes que participaram aí. Então, com certeza, foi uma reunião bastante benfazeja. Acho que todos conseguiram entender. A gente teve o uso da palavra bastante ao longo da nossa agenda. Quero parabenizar aqui a Natália, Daiane, Aline, Gisele, Kleber, Gilmar, Elisângela, Keila e Lauriane, que no momento que estavam fazendo aí, dando as suas falas e contribuindo com a nossa agenda, fizeram uso da palavra do dia. Então, até a próxima, que vocês passem a usar cada vez mais, né, as palavras do dia que é compartilhada aqui nas nossas agendas e que possamos ser cada vez mais bem-fazejas. Muito bem, Cândida. Nós escolhemos a palavra do dia com foco em poder enriquecer o nosso vocabulário. Então, geralmente são palavras diferentes, palavras que não são tão utilizadas no nosso dia a dia. E a Cândida veio com uma palavra tão bonita para esse momento tão perfeito, né, que é o nosso momento de sábado, que é crescimento individual. Obrigada, Cândida. E agora vamos continuar com os nossos relatórios técnicos. O nosso próximo relatório é a nossa accountant, Elisângela. Elisângela, Eu como é que mesma, foi o nosso encontro de hoje? eu mesma, Daiane, como accountant. Gente, assim, quando eu falo tanto né, tanto né. Eu pensei que eu ouviria tanto né aqui, e pelo contrário, gente, como foi bom, viu? Nos discursos preparados. Não encontrei, estava aqui com a minha tabelinha, decidida a anotar alguma coisa. Natália falou, eu não anotei nada. A Leteia falou, eu não anotei nada. Gisele falou só um mas foi quando ela se distraiu olhando para uma mensagem. Então, assim, eu achei excelente, eu achei perfeito. Com relação aos discursos improvisados, eu falo também de discursos improvisados das demais? Tá? Com relação aos avaliadores, também não encontrei nada. Nos discursos improvisados, como são discursos improvisados, e normalmente as pessoas que se habilitam estão no início, eu acho que a boa parte está no início de falar, de conversar.
Eu encontrei algumas coisas, mas foram pouquíssimas. Então, no geral, eu acho que todo mundo foi muito bem. Realmente, hoje os discursos ali preparados, eles realmente foi excelente. E que, como você falou, os improvisados, ele tende de fato a ter ali uma perspectiva diferente no discurso, porque as pessoas não se prepararam para ele. E temos muito convidado também que participou. E é uma ótima forma de começar, de se desafiar, né? A querer, ou né? A querer crescer. Obrigada, Elisângela. E por fim, nós temos o nosso avaliador geral. Ele vai trazer um panorama como um todo da nossa reunião, um olhar mais, um olhar mais atento, um olhar mais direto. Eduardo, poderia compartilhar com a gente como é que foi a nossa reunião de hoje? Claro, claro. Primeiramente, retorno aqui. Bom dia a todos e parabéns pela excelente reunião, certo? Daiane, para ti principalmente, primeira vez como Toastmasters, parabéns pela ótima condução da reunião, principalmente com os imprevistos que teve aqui e ali, tu soube contornar com excelência, certo? Muitos parabéns para ti. Falar da posição que eu acho mais ingrata aqui, de início. Nayá, parabéns. Para mim, cronometrista, particularmente falando, é a posição mais ingrata que tem. Tem que estar sempre prestando atenção e muitas vezes tu não consegue nem prestar atenção no próprio discurso. E hoje teve muitos discursos muito bons, certo? Então, para ti, parabéns também, principalmente por saber contornar aquele equívoco que teve ali sobre os tempos do discurso. Eu também fiquei um pouco perdido, mas depois que eu vi que tu deu aquela voltinha, parabéns para ti. Isso mostra a tua excelência. Ao Zoom Master, nada o que falar, coisa boa, né, Zoom Master? Não teve nada para falar? Então, para ti tá perfeito. Agora, aonde eu tenho que prestar um pouquinho mais de atenção aos meus colegas avaliadores, certo? Vou começar do que, para mim, é o principal. Embora, como avaliador geral, eu não consiga não olhar muito para as minhas anotações, nós precisamos sempre lembrar uma coisinha, que muitas vezes eu também me esqueço. Discurso de avaliação também é um discurso. Então, quanto menos nós olharmos as nossas avaliações, as nossas notas, melhor. O que mais fez isso com excelência foi o Kleber. Kleber, para mim, parabéns. E tu foste o único que utilizou a técnica sanduíche e ainda assim trouxe mais alguns apontamentos que a Letéia havia pedido para ti particularmente. Isso foi muito assertivo. Em compensação, o Cláudio era o que estava com a câmera melhor posicionada e a melhor também iluminação. Foi um discurso muito bem pontuado, principalmente por se tratar de um projeto de nível 3, que é onde o nosso membro começa a ter um pouco mais de cuidado para fazer o seu discurso e começa a treinar um pouco mais, precisa ter alguns olhares mais atentos. Concluiu isso com muita sabedoria. A avaliação 3, para mim, ela foi a mais desafiadora pela categoria do discurso da própria Gisele, que também era quase um discurso autoral. Aline, parabéns para ti. Tu conseguiu, mesmo o discurso não tendo tanta estrutura, tu conseguiu pegar os pontos-chave e ainda assim trazê-los para nós. Porque como era um discurso muito grande, pela tua avaliação nós conseguimos relembrar o discurso. E isso foi muito certeiro. Parabéns para ti novamente. E lembrando, gosto sempre de, sei lá, tentem utilizar a técnica sanduíche. Eu sei que às vezes a gente escapa, a gente fala as coisas melhores primeiro e acaba esquecendo que depois, por último, deixar só o ponto de melhoria, às vezes para dar aquela arrebatada, trazer mais algum grande ponto que teve no discurso para fechar também com uma mensagem positiva, isso sempre é melhor. Eu gostaria de falar rapidamente do Table Topics Master e da gramática, certo? Parabéns aos dois. Gramática, uma palavra muito bem escolhida, muito bem escolhida. Todo mundo, por mais que essa palavra ela fosse diferente, para mim, pelo menos que sou aqui do Sul, digo, nunca havia ouvido ela, e todos trouxeram a palavra. Então, foi uma escolha muito assertiva, parabéns. Ao Table Topics Master, Gilmar, parabéns também. Tu conseguiste prestar muita atenção em cada um dos discursos de improviso e fez leves comentários. E isso aí, para quem está participando, principalmente os convidados da primeira vez, quer dizer que eles se sentiram ouvidos. E isso é muito toque teu. Parabéns também por essa função. A Counter, pelo que eu entendi, também era a primeira vez dela, certo? Parabéns, parabéns. Ser a Counter é comentar para uma seita. Nunca mais vai deixar de ouvir a muleta em qualquer conversa. Tu vai estar com o cliente, tu vai estar com tua filha, tu vai estar com teu marido, tu vai estar com teu esposo, tu vai estar com tua esposa, tu vai sempre começar a contar muleta. Bem-vindo ao clube. Ademais,
Para mim, era isso. Eu retorno a palavra para a Daiane. E, novamente, pessoal, muito obrigado por ter me convidado. Muito obrigada, Eduardo. Você trouxe coisas ricas aqui. Realmente, a questão tá a Counter. Depois que você faz a primeira vez, em toda conversa você começa a escutar as muletas. E dependendo do ambiente que você tá, você começa a até querer corrigir. A gente tem que se segurar para não corrigir. Muito obrigada com a sua contribuição, ela foi rica. Agradeço pela participação, por ter aceitado o nosso convite. E estamos chegando aí aos vencedores do dia, né? Então, a partir da votação, agora nós temos o melhor vencedor do dia, que é a avaliação, que são os gift cards dos nossos avaliadores para os nossos oradores, oradoras, né? Porque hoje só foi mulher. Quem que será que vai ganhar? Quem foi o melhor avaliador do dia? Vamos lá? Foi o Douglas T. Cláudio. O Douglas, quando ele participa, é quase unânime. Parabéns, Douglas. Ele foi o nosso melhor avaliador. E agora vamos ver o nosso melhor discurso de improviso. Por mais que seja improviso, também merece ali a nossa contribuição. Então vamos ver quem foi que teve o seu melhor discurso de improvisado ali com o tema primavera, trazendo ali pelo Gilmar. Vamos lá? Foi a Lauriane Costa, uma das nossas convidadas. Ela foi ali o melhor discurso de improviso, trazendo ali um pouco do medo. Muito, muito obrigada, Lauriane, pela sua contribuição no nosso clube. E agora, né, o nosso momento mais esperado, que são as nossas oradoras, com os seus discursos preparados. Elas se prepararam para estar aqui hoje para apresentar temas tão lindos, tão belos, tão benfazeja para cada um de nós. Vamos lá? Vamos ver quem ganhou? A Natália Antesana. Correto, Natália? Antesana. Ela foi a nossa melhor oradora do dia, falando um pouquinho aí sobre a tonalidade, a tonalidade da voz, o quanto que o tom é importante, o quanto que faz parte do nosso dia a dia a comunicação, o quanto que a gente empossa, o quanto que a gente varia. Muitas vezes estão no automático e temos somente um tom. Isso, de repente, não vai trazer a importância do assunto ou do tema que a gente quer passar para todos. Nath, parabéns. E por fim, agora, né, chegamos ali ao nosso momento final, que é o momento mais esperado da noite, que foi a nossa premiação. Da noite não, gente, de perdão. Foi o nosso, voltando aqui, é, os nossos certificados, que é reconhecer cada um dos participantes, que é o nosso discurso de improviso, o nosso discurso preparado, e por fim as avaliações. Esses três momentos são os três momentos mais ricos que tivemos a cada encontro. Por quê? Participar do Toastmaster, estar nesse clube, é a gente olhar para dentro de nós e a gente querer dar o nosso melhor em todos os momentos. E muitas vezes o crescimento interno, ele contamina quem está ao nosso redor e faz que também queira conhecer, queira crescer. O meu aprendizado, ele pode trazer insights para quem está do meu lado também. E nada mais do que participar de um grupo onde todos estão com o mesmo objetivos de formas diferentes, seja na liderança, seja na comunicação, seja na gestão, seja na oratória. Então, cada um aqui, ele traz um pouquinho de si e contribui com suas histórias no crescimento de cada um de nós. Eu espero que esse encontro, né, tenha chegado, é, que esse encontro tenha sido rico para vocês. Foi o meu primeiro Toastmaster, então, a minha primeira experiência de estar aqui, poder conduzir essa reunião para vocês. É um desafio, como eu comentei no início, a parte da oratória foi o que me trouxe aqui. E se preparar para este momento deixa um friozinho na barriga, né, Cleve? Aquele frio ali, aquela sensação de desconforto, mas que é num desconforto
que a gente cresce. Se a gente estiver muito confortável, a gente não sai do lugar porque a gente está confortável, a gente não quer aprender, não se desafia. Então, sentir esse frio na barriga é o que faz a gente movimentar as engrenagens. E aqui nós estamos, né, nesse grupo, nesse clube maravilhoso, que é justamente para a gente contribuir, crescer e não crescer sozinho, crescer em grupo. Estamos chegando ao fim, né? Aí tem os nossos certificados, tá? A Leteia, lindo certificado, porque é o 20 trilha, né? Ele está terminando uma trilha. Parabéns, Aletheia, muito, muito merecido. Não posso dizer toda a sua jornada, porque eu não participei do início, mas eu vejo o quanto que ela é grande, o quanto que você, a cada discurso que eu vi nos últimos 6 meses, foi maravilhoso. Temos também aí o final de trilha da Gisele. Parabéns, Gisele. Você com seus discursos inspiradores. Cada discurso seu é uma outra história. Então, muito parabéns a Gisele, tanto discursa nos encontros em português, como nos encontros em inglês também. Então, a Gisele, ela tem aí um grande repertório, né, de discursos. Parabéns, Gisele. E por fim, né, o meu muito obrigada. Eu finalizo esse encontro agradecendo pela participação de todos, os nossos membros, os nossos convidados, né? Espero que eu tenha atingido o meu objetivo de trazer clareza, trazer ali leveza no nosso encontro. E antes de fato despedirmos de forma oficial, né? Falar um pouco do nosso próximo encontro, que será dia 27 de setembro, será em português. Convido a todos a participar neste mesmo horário. E também a abertura das câmeras, né? Vamos abrir as câmeras para quê? Dar o seu melhor sorriso, para a gente poder tirar uma foto com todos, para a gente poder registrar esse momento. Eu tô aqui falando, ó, sorrisão, olha pro buraquinho para a foto ficar incrível. E no já, a gente mostra bastante dente aí, vai ficar linda a foto. 1, 2, 3 e já! Prontinho. Depois eu Muito passo obrigada. o Douglas, que tem o contato do Tem, pessoal. pode. Eu pego lá no Tá, grupo, eu mando lá para as tá, professoras. boa. Muito, muito, muito obrigada, pessoal. Espero que todos tenham gostado desse momento. Para mim foi uma honra, foi um bem savejo, bem faceja estar aqui com vocês, né? Foi um presente para mim, né? Então, fica aqui o convite para participar novamente de outros encontros do Toastmaster Brasília.